Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Olá, meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui para esse estudo maravilhoso do livro Obras Póstumas. Estamos na primeira parte, Profissão de Fé Espírita Raciocinada, e no terceiro item, que é da criação. Antes de começarmos, quero dar as boas-vindas novamente aqui ao nosso irmão Leopoldo Pio. Juntos mais uma vez, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos ler então mais um trecho do livro Obras Póstumas, como eu disse, a primeira parte e o terceiro item, criação, no subitem lá 17, vamos ler aqui. O objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição de que é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição está no gozo da suprema felicidade que lhe é consequente e a que chegam mais ou menos rapidamente conforme o uso que fazem do livre-arbítrio. Muitas pessoas confundem um pouco essa questão da evolução espiritual. Muita gente acha que a evolução é infinita. Podemos até ter esse pensamento, sim, mas não podemos dizer que a doutrina espírita ensina isso, porque a codificação a todo momento fala ao contrário. Nós podemos pegar, por exemplo, a questão 113, que é aquela última questão da escala espírita. Tem também a questão número 153A, a questão 177, mas eu vou ler a questão 226 do Livro dos Espíritos. Vejam a pergunta. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Pergunta de Kardec. Se nós podemos afirmar que todos os que não estão na matéria, podemos chamá-los de espíritos errantes? E a resposta é: os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Então, como nós vemos, a palavra definitivo, redundantemente, define que não há mais nenhuma forma de evolução. Há sim uma dificuldade nossa de compreender isso, porque nós ainda estamos tão longe dessa perfeição que a gente pensa assim: nossa, não pode ter fim. Se tiver fim, eu vou chegar perto, eu vou chegar a Deus. Não, nós vamos chegar perto de Deus. É essa questão, inclusive, do Livro dos Espíritos, quando fala: será um dia dado ao homem conhecer a Deus? E a resposta é: o verá e o conhecerá quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria. Não é? Então nós já falamos isso no programa passado. O texto real aqui no Livro dos Espíritos, na versão do nosso querido Herculano Pires, questão 11, será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, da divindade, então haverá e compreenderá. Que bonito. Muito interessante, muito bonito. Essa ideia de que a matéria obscurece a nossa visão, eu acho que a gente não para pensar muito nisso. Quer dizer, a materialidade, o ato, o momento em que nós encarnamos e passamos por experiências materiais, tem um lado positivo, que é essa permissão que Deus dá a nós para que a gente tenha ali as condições necessárias para a nossa evolução, para se testar, digamos assim, né? Para exercitar muitas coisas que provavelmente nós estudamos na espiritualidade antes da encarnação, e agora é a hora de botar na prática. Mas, por outro lado, a gente não pode se esquecer que essa materialidade muitas vezes obscurece
a nossa visão mais ampla, que é essa visão espiritual. E é aí que surge essa confusão e que, em geral, nós ainda muito imperfeitos e que muitas vezes nos encantamos com a própria imperfeição, com os próprios vícios, porque a gente ainda está muito centrado nos prazeres materiais, nos prazeres que são extremamente efêmeros, e aí a gente se perde exatamente porque a gente não consegue mais nos perceber, né, cada um de nós, enquanto seres espirituais, tendo experiências materiais que não valem por si só. E aí eu acho que vem a grande questão do materialismo que há em nós. A gente começa a acreditar que essas experiências materiais têm um valor em si, e na verdade o valor delas reside exatamente na possibilidade que nós temos de exercitar, de fazer lá a provinha depois do estudo. Claro, é isso aí. E olha, você me lembrou uma passagem que Jesus diz assim: vigiai e orai. Está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26. Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente fica, então não adianta. Eu estou pronto, mas eu entrei na carne, a carne é fraca, a carne faz com que eu venha a falhar. Muita gente bota essa desculpa, inclusive, né, para justificar os nossos, entre aspas, defeitinhos. Né? O que Jesus quis dizer é que nós nos preparamos, como você lembrou, Léo, na espiritualidade, recebemos instruções variadas que vão nos preparar para essa nova experiência na carne. Quando nós reencarnamos, primeiro que há o véu do esquecimento necessário para que nós não venhamos a nos perder nos pensamentos do passado. Há um mal não é nem do século, é desses 2 séculos, e este século agora está mais intenso, que é a questão da depressão. A depressão e a ansiedade. A depressão é quando nós ficamos presos ao passado, e a ansiedade é quando nós estamos presos ao futuro. E quando nós não lembramos, entramos na carne e não lembramos do que aconteceu, fica muito mais fácil, porque nós não ficamos o tempo todo remoendo aquilo que ocorreu lá atrás. Imagina, se eu me enxergo, se eu me lembro, né, fazendo alguma coisa aqui com o nosso operador Serginho, né, Serginho? O que aconteceria conosco, né? Eu e você? Não poderíamos nem estar aqui, né, no mesmo ambiente. Nós iríamos nos lembrar disso e não tinha condições. Imagina eu com o Leopoldo, enfim. As pessoas não iam conseguir se relacionar. Hoje em dia a gente só sente aquela coisa, né? Meu santo não bateu. Não bateu com o do fulano, do Beltrano. Tadinho do santo, né? Se é que... Mais uma vez a gente dando responsabilidade aos outros, exato. Aí o que Jesus quer dizer exatamente, quando nós entramos na carne, nós esquecemos o passado, nós estamos no meio de seres ainda grosseiros, todos nós, não somos exceções, somos parte desses seres grosseiros ainda, né? É uma faixa evolutiva em que nós nos encontramos, e aí tudo aquilo que nós aprendemos, nós vamos ter dificuldade de aplicar, porque nós aprendemos o ideal, agora é a hora de fazer o real, e esse real é que é complicado. Pois é, você está falando sobre essa questão do real, e eu lembrei de uma aula que eu estava dando ontem, na Sociologia, na Unirio, e aí eu comecei a falar de arrependimento. Não sei por que me veio essa ideia, veio uma intuição, e durante a aula, que é uma aula teórica, eu falei assim: quem aqui nunca se arrependeu? E aí um aluno falou assim: eu nunca me arrependi. E aí eu brinquei com ele e falei assim: então estamos presente aqui diante de um ser de luz, está encarnado como missionário, porque já está tudo resolvido, e talvez até seja, mas eu comecei a brincar com ele e falei assim: não, mas na verdade eu me arrependo de algumas coisas que eu como e tal, e depois eu me arrependo. Eu falei: pois é. E aí mais uma vez eu perguntei a ele: você tem quantos anos? Ele falou: tenho 23. Eu falei assim: mas tem muita coisa ainda para você viver e muita coisa também para você lembrar.
E quando eu fiz esse comentário para ele, não era um meio espírita, era uma universidade, mas eu não estava falando apenas das lembranças dessa vida, mas da lembrança de outras. E se ele está encarnado aqui, naquela situação, é que tem alguma coisa para ele ajeitar, e o arrependimento é importante para que a gente evolua também, né? Todo arrependimento, quando a gente é consciente dele, ele ajuda a gente a se aprimorar. Existe aí um sentido de aprendizado, e se a gente não se arrepende de nada, é porque ou nós já resolvemos tudo, o que é muito improvável no mundo de provas e expiações, ou a gente ainda está inconsciente de muita coisa. Verdade. Vamos aqui ao item 18. Os espíritos são os agentes da potência divina, constituem a força inteligente da natureza e concorrem para a execução dos desígnios do Criador, tendo em vista a manutenção da harmonia geral do universo e das leis imutáveis que regem a criação. Nós achamos que Deus vai mudar suas leis porque nós queremos. Não é assim, não vai acontecer. As inteligências que são superiores a nós, porque já evoluíram mais do que nós, já estão mais à frente do que nós chegaremos lá? Chegaremos, mas eles já estão à nossa frente. Eles são aqueles agentes da harmonia geral do universo, que Deus instalou ou instaurou como lei, que não pode ser mexida de forma nenhuma, porque é lei divina. Todas as leis divinas, elas são imutáveis, leis imutáveis que regem a criação. Todos nós estamos sob essas leis e nós devemos entendê-las e tentar segui-las da melhor forma possível. Muitas vezes os seres humanos querem desafiar Deus, né? Eu desafio a Deus a fazer isso, aquilo, aquilo outro. Gente, não dá. Deus é Deus e nós somos ainda muito inferiores para querermos entender sequer Deus. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. Estamos de volta, meus irmãos, dando continuação a esse estudo, e vamos ao item 19. Para colaborarem como agentes da potência divina na obra dos mundos materiais, os espíritos revestem transitoriamente um corpo material. Os espíritos encarnados constituem a humanidade. A alma do homem é um espírito encarnado. Isso é denominação. Apenas Kardec quis fazer essa denominação, mostrar que, olha, espírito nós chamamos daqueles desencarnados. Quando o espírito está encarnado, chamaremos de alma. É para facilitar. E como eles falam aqui, ele fala aqui, para colaborarem como agentes da potência divina na obra dos mundos materiais, os espíritos revestem transitoriamente um corpo material. Às vezes a gente acha que esse ser que vai encarnar aqui, ele é um ser de luz apenas, né? É um missionário. Todos nós somos missionários. Uns com uma missão bem além da nossa capacidade, outros com uma missão ínfima. Cada um de nós tem a missão maior de evoluir. Essa é a maior missão que nós temos. Depois, conforme nós vamos crescendo, evoluindo, amadurecendo, nós vamos ter outras missões que são ajudar a fulano, beltrano a se equilibrar, a se encontrar, ajudá-lo a ter coragem, ter ânimo, ajudar a superar os obstáculos. E aí depois, uma missão um pouco maior de um grupo de 100 pessoas, que a pessoa vai instruir para que ela possa se melhorar. Sempre, na verdade, esses espíritos, quando vão evoluindo, eles não se colocam como nossos professores. Eles se colocam como um igual a nós, alguém igual a nós, que vai, só que com mais maturidade, com mais experiência, que vai dividir a sua experiência conosco para que nós possamos aproveitar
essa experiência para aplicar em nós mesmos. Exatamente, e é interessante como em vários momentos da obra kardeciana, Kardec e a espiritualidade nos disponibiliza critérios para a gente, né, perceber quem realmente é um ser mais evoluído e quem não é. Por exemplo, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os falsos profetas, encarnados ou desencarnados, e se esse ser, que muitas vezes tem aquela capa de evolução, de sabedoria, tem algum nível de arrogância, de querer ser esse professor superior que você se referiu, ou traz alguma teoria esdrúxula, bizarra, né, contraditória, já é para você desconfiar. Com certeza. Né? Então é muito importante que a gente saiba raciocinar. O Espiritismo propõe para a gente uma fé raciocinada, inclusive nessas situações. É verdade. E a gente sabe que Jesus, ele disse para nós, para os discípulos e claro para todos nós, a ninguém chameis de mestre, a não ser ao Filho do Homem. Ou seja, o único título que ele pede para ele é o de mestre, é o de professor, Sim. é o de instrutor, é o de facilitador, né? Que mestre é tudo isso. Mas aí não seria uma certa arrogância? Alguns perguntam, né? Jesus dizendo que quer ser chamado de mestre e mais ninguém poderia ser chamado de mestre? Não há arrogância nenhuma num ser puro, num espírito puro. O que há é uma demonstração de que ele é infalível. Jesus, é infalível. Todos os demais falham. Então, só quem pode ensinar é aquele que já aprendeu de tudo. Vamos mais uma vez colocar, nós chegaremos à perfeição como Jesus chegou, só que a perfeição relativa. Não chegaremos nunca a Deus, porque Deus é a perfeição absoluta. Há uma diferença brutal entre um e outro. Nós não sabemos, óbvio, mas o que nós sabemos é que chegaremos a essa perfeição, que é o final da evolução. E a partir daí, seremos esses agentes muito mais eficazes da harmonia do universo, da criação de Deus. Muito mais do que nós outros somos hoje em dia, né? Com certeza, muito mais do que somos hoje, porque quando você fala nessa conexão com o Criador, e você deixou muito claro que a gente não vai se tornar Deus, mas vamos nos aproximar dele num religare, na verdade, a gente volta a uma questão que a gente tratou na semana passada, no último programa, que é a questão do materialismo. Nós ainda vemos essa conexão à felicidade, para usar um termo mais claro, e nós sabemos que a felicidade que nós temos hoje é muito relativa por conta ainda das nossas imperfeições, mas quando eu falo nessa ideia imperfeita de felicidade, por que ela é imperfeita? Porque ela ainda é uma ideia muito materialista. A gente conecta felicidade, serenidade, etc., com ter alguma coisa, poder comprar, poder ir a tal lugar, ser reconhecido socialmente. E a gente se preocupa muito pouco ainda com essa felicidade mais plena, que depende, mais uma vez, da nossa responsabilidade, da nossa vontade de evoluir, da nossa vontade de sermos atores principais da nossa própria vida. E aí a gente tem que fazer um trabalho mental muito forte para pensar, ressignificar o que é felicidade. Olha o que Kardec diz aqui no item 20. A vida espiritual é a vida normal do espírito. É eterna. A vida corporal é transitória e passageira. Não é mais do que um instante na eternidade. E você falava de felicidade, Léo. Nós ainda somos infelizes porque nós baseamos a nossa felicidade no ter. Exatamente. Nas coisas da matéria, ou no outro que vai me fazer feliz, ou na condição específica que vou estar feliz. Nós nos apegamos demais ao que vem de fora para nós. E a felicidade real, ela não é uma felicidade que vem de fora, mas uma felicidade que nasce de dentro para fora. É quando nós conseguimos receber um tapa na cara, né? E esse tapa aí pode ser físico ou não, e nós não vibramos negativamente contra o outro.
entendemos a posição do outro, a situação do outro, a condição do outro. Então aquilo não vai me fazer mal. Quando o André Luiz diz que o ódio é um punhal apontado para o peito de quem odeia, é perfeito. Porque quando nós sentimos coisas negativas a respeito de A, B ou C, nós estamos nos contaminando. Aquilo é ruim para nós. Quando a gente não mais tem sentimentos nocivos, quando não mais queremos que o outro sofra aquilo que ele nos fez sofrer, aí nós nos libertamos dessas prisões tão grandes que são a do egoísmo, da prepotência, da vaidade e tudo mais que o egoísmo gera. Você falou uma palavra que eu acho que é muito importante e que algumas pessoas têm trazido isso para mim, espíritas. É a ideia de que a doutrina ela é libertadora. E aí muitas vezes a gente se esquece disso, até porque a gente ainda também tem uma visão muito simples, muito simplista, digamos assim, do que é religião e, mais importante, do que é religiosidade. E a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade, ela não oprime, ela te permite se libertar dessa mochilinha, que geralmente é um mochilão, que são, na verdade, os vícios, a prepotência que você citou, a arrogância, a vontade de vingança, e que muitas vezes a gente se apega a essa mochila como se essa mochila fosse a nossa identidade definitiva. E na verdade, quando a gente encarna, a gente só traz a mochila, a bagagem que a gente precisa trazer. Verdade. Só que muitas vezes, por conta do nosso materialismo, a gente se apega a essa mochila e não consegue se libertar dela. Verdade. E Jesus fala o seguinte, quando você citou essa questão do conhecereis, que a doutrina é libertadora, então, usa-se muito esse versículo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,34. Só que se esquecem do anterior, do versículo anterior, que é fundamental. Sereis verdadeiramente meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Olha, é um somatório. Conhecereis a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade e essa verdade nos libertar, nós temos que ser verdadeiramente discípulos de Jesus. E o que é ser verdadeiramente discípulo de Jesus? É fazer aquilo que ele nos ensina. Jesus diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. São dois tipos de vida que Jesus diz. Ele cita uma vida que é a vida puramente na horizontal, ou seja, da gente sair trabalhar, ir jogar bola, ir beber com os amigos, ir farrear, ir viajar, etc. e tal. Não que nós estejamos condenando isso. Mas isso é um tipo de vida que as pessoas levam assim de forma absoluta. Só isso que importa. Essa é uma vida que Jesus diz, quando você quer ganhar a verdadeira vida, que é uma vida que Pastorino chama de imanente, que é aquela vida que nós somos por dentro e por fora o mesmo. E nós chegamos a um ponto em que o de fora não me atinge mais. O que vem de fora não me incomoda mais. Não me torna mal. O Roden tem essa passagem, essa frase, que diz o seguinte: o mal que me fazem não é mal, porque não me torna uma pessoa má. Mas o mal que eu faço é mal, porque me torna uma pessoa má. É por isso que Jesus faz essa distinção entre um tipo de vida e outro tipo de vida. Um é aquela que a pessoa evita até o convívio com outras pessoas porque não quer sofrer, né? Outro é aquela vida que você vive apesar de e apesar dos. Vamos aprender a fazer isso. As pessoas que nos rodeiam estão aí colocadas para nos ajudar a evoluir. Não foram colocadas para nos fazer sofrer, mas para nos ajudar a evoluir. Então precisamos olhar ao nosso redor e falar, essa pessoa que me fere hoje, coitada. Porque Jesus diz, o escândalo é inevitável,
mas ai daquele por quem venha o escândalo. Ou seja, quem promove o mal é que é escravo desse mal e vai sofrer a lei de causa e efeito. Chegamos ao final, Léo. Vamos aqui nos despedirmos para no próximo programa estarmos de volta com o estudo de obras póstumas. Se Deus quiser. Póstumas. Se Deus quiser. Póstumas. Se Deus quiser. Póstumas. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, amigas ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje nós vamos falar sobre o ódio e dando prosseguimento, ao tema, porque vimos no último programa o tema da vingança. Então nada melhor do que observar agora o que é o ódio. Por quê? Porque através dessa explicação nós vamos começando a costurar, ponto a ponto desta grande trama negativa, da qual nós precisamos nos inteirar, ter um bom conhecimento acerca dela, para que a gente então possa ter condições de refrear os ímpetos quando tudo isso chegue no nosso coração, comece a fervilhar dentro de nós. Nós sabemos que ainda somos espíritos de terceira ordem, temos ainda profundas dificuldades e sabemos que não adianta, como o Antônio falou muito bem no último programa, nós não temos condições de fazer essa grave e profunda mudança numa única encarnação. Então, o que precisamos é ter um bom conhecimento acerca de todas essas questões para que, ao entendê-las, possamos cada vez mais ter, através do intelecto, a condição de refreá-los. Então, para realizar essa tarefa hoje, está aqui, como toda semana, o nosso querido Antônio de Pádua e, dando o suporte na técnica, o nosso querido Pablo. Então, vamos pedir ao Antônio que inicie a reflexão acerca dessa instrução do espírito Fenelon. Essa mensagem chegou em Bordeaux em 1861, que vai nos auxiliar a nós nos conhecermos, como muitas vezes os sentimentos, eles chegam de uma forma dissimulada. E se a gente não tiver esse conhecimento e não souber detectar o que realmente nós estamos sentindo, quando que nós vamos começar a modificar isso? Então, precisamos conhecê-lo. Então, Antônio, olá, Antônio, seja bem-vindo e realize aqui essa reflexão junto conosco, para que a gente aprenda o que é o ódio e quais as consequências que ele pode gerar e o que nós podemos fazer para refreá-lo. Pois bem, Marta. Vejam bem, a gente, como eu tenho dito, durante todos os programas que estão tratando desse capítulo aqui, Amai vossos inimigos, a gente vai estudando e vai concluindo, aliás, o texto fala que, no fundo, a causa da gente não perdoar, que foi um capítulo precedente a este, da Bem-aventurados misericordiosos, que nos concitava a perdoar, ser misericordiosos com quem nos ofende, nos agride. O que nos dificulta amar até o próximo, muitas vezes, ou os inimigos, é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. A gente, às vezes, não ama o próximo porque é egoísta, só pensa em si. Até que o Cristo fala que amar o próximo como a nós mesmos, Sabendo que nós gostamos muito de nós mesmos, Então, não é difícil para nós tentar fazer igual com o outro. Já o inimigo é mais difícil porque, além do egoísmo, nós temos o orgulho que nos impede de aceitar
uma derrota numa boa. Ou seja, o inimigo nos ofendeu, então uma derrota para mim, ele recebeu uma ofensa, um agravo, e não vai ficar por isso mesmo. Então Jesus nos mostra, o texto nos mostra que no fundo é o orgulho e o egoísmo que têm que ser combatidos. Agora, Jesus era muito perspicaz, muito inteligente. Ele sabia muito bem que nenhum de nós, Marta, nenhum de nós tem capacidade de chegar na frente do espelho, olhar claramente para o espelho e falar assim, puxa vida, eu sou um cara muito orgulhoso, eu sou um cara muito egoísta, invejoso. Ninguém tem, nem eu nem ninguém, nós não temos essa capacidade. E mesmo quando se tivermos essa capacidade de nos admitir e aceitar com esses vícios, nós vamos perguntar, mas o que eu tenho que fazer para deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egoísta? Eu tive pensando, o que eu faço para deixar de ser orgulhoso, meu Deus do céu? Eu não quero mais ser orgulhoso, a partir de agora não sou mais orgulhoso. Não existe isso. Eu, a partir de agora, não sou mais egoísta. Eu não consegui encontrar um meio. Se alguém tem, eu aceito aqui, ajuda, mas eu não consegui. Então eu pensei, Jesus deve ter visto isso. Se eu tenho esta dificuldade, deve ser comum a todos. Então o que ele faz? Eu não vou pedir para eles que eles combatam o orgulho e o egoísmo. Eu vou pedir que eles combatam, que pode ser seja mais fácil, o que resulta do orgulho e do egoísmo. O que resulta? O meu orgulho provoca o quê? O meu egoísmo provoca o quê? O meu orgulho impede que eu aceite uma ofensa. Impede que, se eu sofrer um agravo de uma pessoa estranha, eu me seguro, me impede. Eu quero me revidar. Então, ele fala, não, se você conseguir amar o inimigo, está lá no capítulo 17, a pessoa que consegue amar o inimigo já se superou de tal forma que ela já está praticando todas as caridades envolvidas ali. A abnegação, a benevolência, e todas elas estão ali embutidas, porque você se superou. Você consegue amar o inimigo, que caridade maior que essa? Então Jesus botou aquela cenoura na frente nossa para ir buscar. Olha, ame o inimigo. Isso. É complicado. Aí nós explicamos aqui que é a questão do amor, então entendeu o que é amor. Mesmo assim ficou complicado. Então vamos fazer o seguinte, se o inimigo lhe der um tapa, em vez de revidar, que é aquilo que está instintivamente em você, você não revide. Você faça força para dar outra face. Isso metaforicamente falando, mas eventualmente pode ser literal, como eu expliquei outro dia no caso de um irmão, de uma pessoa a quem você ama, então, tudo bem. Se ele quer te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000, ou seja, nos mostrando que para quebrar o nosso orgulho, melhor que tentar nessas coisas pequenas. Então, as consequências do orgulho, a gente vai minando o orgulho de tal forma que vai chegar um dia que o orgulho vai cair, vai desabar por falta de alicerce, porque nós fomos botando uma dinamite em cada sapata ali, em cada pilastra, o orgulho ficou sem chão. Porque fomos quebrando o orgulho aos poucos. É isso que ele nos propõe. Da mesma maneira, ele fala da vingança, mostrando, olha, não se vinguem, façam força para não se vingar, façam força para levar na boa. Ele está trabalhando o nosso orgulho, Marta, claro, que é o promotor de todos os nossos males, o orgulho e o egoísmo. Então, o que é a consequência do orgulho? É um ódio. O ódio é uma consequência. Se você tem orgulho, você começa a odiar aquele que excitou o seu orgulho. Porque se eu não for orgulhoso, não tenho o que excitar em mim, eu vou odiar a pessoa como? Não tem qual motivo. Se eu não me ofendi, qual o motivo de eu ter ódio da pessoa? Eu só vou ter ódio se o meu orgulho tiver a todo vapor. Porque eu não vou aceitar uma ofensa, não vou aceitar que a pessoa seja promovida na empresa em meu detrimento. Às vezes o coitado não fez nada, mas a minha inveja, excitada pelo meu orgulho, gera um ódio. Então o ódio também é uma consequência, faz parte das consequências do orgulho e do egoísmo. Então é mais algo que nós temos que observar, minar esse efeito do orgulho, para que a gente possa no futuro dizer, eu estou menos orgulhoso. Aí sim vamos olhar para o espelho e falar, puxa vida, eu já fui mais orgulhoso antigamente, hoje
eu estou um pouquinho menos, porque eu já não sinto ódio do cara aqui, já não ligo mais pro outro que me deve dinheiro, nós já estamos mais tranquilos. Então, porque foi o trabalho proposto por Jesus, o trabalho terapêutico, homeopático, gotinha a gotinha, nos ir trabalhando essas coisas ruins em nós, para que elas, por si só, de repente, pum, sumam do nosso DNA. Então, eu acredito que este capítulo tem essa finalidade. E depois até nós vamos dar o duelo, que é uma coisa totalmente anacrônica hoje, mas que está ainda dentro de nós, aquele bichinho que quer duelar com os outros. Não duela com espada nem sabre, mas duela às vezes nas palavras. Né? Em certas atitudes. Então, essa é a história do ódio. É curtinho aqui o esquema, porque ele está só lembrando a gente. Porque o ódio está implícito na vingança, está implícito no não amar os inimigos, não amar até os próximos, não ser misericordioso, está tudo num pacotão. Então vamos tentar trabalhar esta parte para que a gente possa, no futuro, estar livre dessa chaga, como disse o Emmanuel, essa chaga que está dentro de nós, que é o orgulho. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Marta Batista e Antônio Barbosa. Bom, Fenelon nos diz aqui, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é principalmente o que vos torna superior a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, terias o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar de vossos corações, hóstia que, agradável de perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. Você vê, ele está tendo a ser poético. O Fenelon, né? Um filósofo Fenelon. Está sendo poético aqui, nos dando essa comparação, essa metáfora com a hóstia. Mas é isso, ele está nos concitando aqui a abandonar o ódio a essas pessoas e buscar o amor. Porque é uma coisa simples, mano. É simples como as 4 operações da matemática. Se nós odiarmos aqueles que nos odeiam ou que nos dão causa para isso, nós estamos fazendo igual. Então não vamos poder reclamar depois das consequências que vão vir, tanto para ele, porque nos odeia, ele vai ter as consequências dele, mas nós vamos ter também as nossas, porque nós retribuímos na mesma moeda. Então, o que é o mais inteligente aqui? Fazer um esforço. Ele reconhece aqui que é difícil você... Diz aqui, o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso. É penoso, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que você, como eu digo, do dia para a noite, você, agora eu não odeio ninguém. É difícil, precisa de um treinamento. Mas nós temos que começar. E o que vai dar base, vai nos dar amparo para que tomemos essa decisão e ponhamos-la em prática, é esse raciocínio lógico. Se eu fizer igual, eu sou farinha do mesmo saco. Não posso reclamar a hora que o couro comer. O couro comer vai comer em cima dele e em cima de mim também. Agora, se eu não quero, eu tenho que ser diferente. Vou fazer um sacrifício danado para não responder à altura, não odiar. É melhor, é menos penoso, menos doloroso, menos sacrificante você sofrer agora esse cerceamento do seu orgulho, que é duro. Você ter seu orgulho cerceado, você está com aquele orgulho todo a pleno vapor, de repente você tem que engolir o seu orgulho, é muito penoso, como ele diz aqui, mas dói menos do que as consequências que vão advir da retaliação que você vai fazer. É verdade. E é esse jogo que às vezes nós não entendemos.
Então, como eu falo assim, entra na cabeça, mas não vai pro coração. Então, a gente tem que pelo menos fazer entrar na cabeça esse jogo. Já é o primeiro passo. Se eu retaliar, se eu responder na mesma moeda, se eu der o troco, vai ficar, eu vou sofrer depois tudo isso na frente. Eu ia até te perguntar, então, qual é a principal vítima do ódio? Vem cá, é você mesmo, porque você ainda está fazendo de caso pensado. Adrede, como se dizia antigamente. Por quê? O outro, às vezes, cometeu com você alguma coisa que não foi de caso pensado. Ele pode ter feito por ser um estabanado, um maleducado, uma circunstância que você não está sabendo, e fez uma coisa horrível com você. Uma baita de uma sujeira. Passou a perna, te deu uma volta, te ofendeu, sei lá, um monte de coisa ruim. Mas, às vezes, não foi de caso pensado. Sim. Foi fruto das circunstâncias. Agora, se você vai se vingar, se você mantém o ódio, aí é de caso pensado, Marta. Como você falou no outro programa, às vezes até escondido, você vai bolar uma vingança sem ninguém saber, subrepticiamente. Então você está agravando as coisas. Às vezes o outro já se arrependeu do que fez com você, está até disposto a lhe pedir desculpas, mas quando vê a sua cara de ódio, se afasta. Então você não está sendo misericordioso com ele? Quem disse então que o universo vai ser misericordioso com você? Está lá no capítulo anterior aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Sim. Então, é duro, eu sei, é penoso você engolir uma ofensa, engolir um agravo. É duro, mas é uma dureza menor do que a que vai vir no futuro. E nós já estamos com um presente ruim, vamos manter a ruindade no presente. Sofrimento agora, para depois a gente só ter, correr para o abraço. Agora, se eu não, além de sofrer o ódio, o agravo que o outro meteu aqui, eu odeio, estou me corroendo por dentro, ainda estou plantando para o futuro, então eu estou ferrado, Marta, porque eu estou para todos os lados. Com certeza. O presente e o futuro, o passado que ele me ofendeu, o presente que eu estou odiando e o futuro que eu vou colher, tudo isso que eu estou plantando. Então é um jogo de usar o raciocínio para compreender o que o Fenelon está nos propondo, gente. Esse é o esforço que Cristo nos propõe para que a gente quebre o orgulho e o egoísmo que tem dentro de si. E não precisa começar com o cara que esfaqueou o seu filho. Não é isso. Isso é dificílimo de você perdoar ou não ter ódio. Mas com as pequenas coisinhas do dia a dia, que não carecem de ter revide, não carecem de gerar ódio, vingança, não carecem. Então vamos nos esforçar com essas coisinhas do dia a dia. Seguindo aqui, ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa, bem eu sei, porquanto durante a última minha existência aqui na Terra, experimentei essa tortura. Mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Olha, eu sempre digo aqui que esses espíritos, quando vêm trazer mensagem, eles estão falando com conhecimento de causa. Não estão falando na teoria. Estão falando com conhecimento de causa. Então, ele está contando aqui, nos dando esse conselho, porque ele passou por isso. Ele teve ódio contra alguém que deve ter dado um prejuízo a ele. Então, ele está dizendo que não foi uma boa. Ele falou, eu experimentei essa tortura na Terra. Ele teve que se esforçar para não revidar, para não odiar, para colher as benesses no futuro. Por isso que ele está dizendo para nós, eu entendo que é difícil. Eu entendo que é penoso. Que é um sacrifício muito grande engolir o sapo. Engolir em seco, uma traição. É uma coisa complicada, Marta. Vamos e venhamos. Mas você está plantando para você no futuro um mar de rosas. Agora, se você vai pagar com a mesma moeda, só vai ter espinho, cara. Sim, porque aí você vai jogar para frente, para o futuro, as consequências do revide. Né? Que vai plantar coisas terríveis. Né? E dá margem pro cara revidar. Sim. Aí fica naquela história daquela cidade de Exu, lá em Pernambuco. A família contou há 200 anos que estão brigando. Nem, os tataranetos nem sabem por que estão brigando e estão brigando até hoje. Exatamente. Então, nem o Luiz Gonzaga conseguiu dar jeito naquela gente. Então a gente tem que entender que nós estamos no século XXI.
Mas vale sofrer agora a decepção, a traição, a ofensa, a injúria, a pancada, o tapa na cara, sofrer isso agora. E no futuro, opa, uma beleza. Do que você revidar agora, odiar agora, não vai deixar de sofrer pelo que a ofensa, continua te agredindo a ofensa que você sofreu. Não vai redimir a ofensa e ainda vai arrumar encrenca no futuro. Eles fecham aqui. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. Isso também é matemático, né? É verdade. Então, é claro, eu falo também sempre, nós não sabemos, não temos a mínima ideia do que é amor, o que é Deus, o que é amar Deus. Nós estamos só aqui de ouvir falar. A gente sabe o que é odiar. A gente sabe. Que é obsessor, a gente sabe. Espírito do mal, a gente sabe. Porque estão perto da gente. Estão parecidos com a gente. Ou nós parecidos com eles. Fazer maldade é a nossa especialidade ainda, Marta. Então a gente entende o que é a maldade, o ódio, o amor, os espíritos de luz, Deus. Isso está num universo longe de nossa imaginação. Só com conjecturas muito mal alinhavadas que a gente consegue ter uma porca ideia do que se trata. Mas então ele diz, olha, é muito melhor nos aproximar de Deus amando. Mas eu não sei, Fenelon, amar é complicado. Então ele fala, deixa de odiar. Isso. Deixa de odiar. Se você, pelo menos, fizer um esforço para não odiar, você já vai começar a tomar um gostinho pela coisa. E você vai lá no fundo, pode não saber definir o que é amar, o que é o amor, mas você já vai estar sentindo isso. Já vai estar sentindo, mesmo sem saber que as coisas estão mudando para você. Estão mudando, você não sabe o seu futuro, você não sabe o que está mudando de bom para você no futuro, quando você não odeia, não revida, deixa para lá, vida que segue, é isso aí, vamos para outra. Você não sabe o benefício que você traz para você quando você faz isso. E não sabe porque a gente não sabe o que é amor, Marta. Está muito longe de nós isso, entender o que seja. Entendeu? Como eu digo sempre, todo nosso amor é condicionante a alguma coisa, é amor isso, é amor aquilo, não sei o quê. Tem sempre alguma coisa para justificar. Esse amor sem justificativa, a gente não tem a menor ideia do que seja. Esse amor universal, amor platônico, amor que o Cristo tem por nós. Nós não temos noção. Sabemos odiar. Então vamos deixar de uma coisa que a gente sabe fazer. Não é verdade? Eu não sei amar, então como é que eu vou saber amar, deixar? Eu não sei. Agora, odiar eu sei, porque eu também não sou foxicheiro, eu também não sou boa bisca, como falava o doutor Jorge André. Não sou boa bisca, então eu sei o que é amar, odiar, sei o que é me vingar, sei o que é fazer uma injúria contra os outros, fazer uma armadilha, dar o troco. Eu sei tudo isso de cor e salteado. Então, vou tentar não fazer mais. Não fazer, exato. Entendeu? Vamos fazer um exercício ao contrário. Isso. Em vez de praticar o bem, que eu não sei, pelo menos de praticar o mal já. É um bom começo. Já é o primeiro passo. Não, praticar o bem seria maravilhoso, mas claro, no meu nível de ainda intelectual, moral, de consciência, está meio fora aqui do meu padrão. Então eu vou pelo menos, eu não vou mais errar. Posso não acertar, mas errar, eu já não... quer dizer, você não está fazendo mais compromisso para o futuro. Mas já está de bom tamanho, né, Antônio? Então começo, Marta. Tem que, alguma hora a gente tem que parar. O giro tem que ir numa direção, parar ali e começar a andar. Isso, olha, agora é o contrário. Daqui para frente... É igual aquela carroça que aparece nos filmes de faroeste, que ela está com a roda girando num sentido, aí vai tanta velocidade que você chega a um ponto que dá a impressão para você que ela está andando no sentido ao contrário, não acontece esse efeito. Então, nós estamos indo no sentido do mal, vai ter que de repente chegar lá, opa, ela vai fazer um retorno, ela vai fazer o inverso. Mas o Pablo disse que a gente tem que parar a roda totalmente, porque o nosso tempo... A roda do tempo é implacável. A roda do tempo, ela é implacável, e ela diz que nosso tempo acabou. Então, vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.